Hoje, dia 28/7, vamos começar aí mais um fechamento de mercado do nosso ativo, né, Nasdaq. Então, trazendo aqui um pouco da leitura, né, do que aconteceu no pregão anterior. Então, o mercado acabou despencando horrores, né? A gente viu ali no fechamento do dia anterior também, né, que o mercado acabou despencando em mais de 2% em mais de um pouco mais de uma hora, tá? E aí, meus amigos, eu sempre falo, né, da questão da retração após o mercado esticar, tá? Então, eu sempre vou olhar para a região 38, tá? Então, foi justamente a correção que o preço fez, né? Então, referente ao pregão anterior, o mercado acabou deixando um topo, né, que foi justamente a retração na região 38 e acabou deixando esse fundo, tá? Onde ele de fato fechou o preço nessa região 38, tá? No entanto, para abertura, beleza? Deixa eu tirar aqui, ó. Para abertura, deixa eu tirar essas marcações também. Ele vai trabalhar com essas marcações mais para frente. Então, meus amigos, para abertura, né, do overnight ali, já para o dia 28, que é o fechamento que a gente está fazendo. Então, basicamente, o mercado acabou abrindo com um leve gap de alta, puxou para baixo. Tá? E aqui foi bem interessante, por quê? Porque ele acabou deixando no pregão anterior uma micro bandeira, tá? E aí simplesmente o mercado rompeu essa micro bandeira e veio de fato para baixo. Esse aqui é um fractal que a gente vai usar lá na frente, tá? A gente vai observar esse fractal, né? Então o mercado antes de abrir na abertura do overnight, o preço tinha fechado uma bandeira de alta, né? Via price action, e quando abriu ele acabou rompendo para baixo, tá? Aqui também, meus amigos, a gente até poderia considerar, tá, desse topo para essa mínima, basicamente uma volta em V. No entanto, né, o mercado nem consegue vir até essa região de máximo. A gente já sabe que o mercado acabou deixando o último fundo prévio do pregão anterior, e aí o mercado acaba rompendo. A partir do momento que o mercado rompe essa mínima, a gente poderia projetar, né, esse movimento aí de amplitude, tá? Então, se a gente trabalhar aqui, ó, dessa máxima para essa mínima e a gente projeta o primeiro alvo, perceba que o mercado pagou justamente, né, de cara esse primeiro alvo, tá? Então, o mercado abriu com um leve gap de alta, falhando, né, essa volta em V, porque ele acaba que não chega nessa região de máxima. Em contrapartida, o mercado deixa um movimento de alta. A partir do momento que o mercado rompe o último fundo prévio, o mercado tem alvos para pagar, e foi justamente o que o preço fez. Tá? Após esse rompimento, o mercado pagou o primeiro alvo, encontrou aqui atrás, ó, um topinho onde o mercado tinha rompido, né, no pregão anterior. Tá? Então nós tínhamos esse topinho, o mercado fez o pullback, rompeu, aqui era uma resistência, né? Depois que rompeu acabou se tornando suporte. Então, já para a abertura ali do overnight, na nossa leitura, né, a gente tem aqui, ó, região de alvo e região de suporte, né, porque essa região era uma resistência, né, depois que rompeu virou suporte. Então, o preço acabou sentindo e fazendo a correção desse último movimento de baixa. Tá? Então, a gente poderia trabalhar também a ideia, deixa eu aumentar o zoom no gráfico aqui, a gente poderia também trabalhar a ideia, tá, da retração do último movimento de baixa, né? Então, dessa máxima para essa mínima, perceba que o mercado chegou aonde? Justamente na região de 61. E aí o mercado acabou vindo para baixo, né? Após essa região de 61, ele trouxe aqui para a gente um gatilho dentro do nosso operacional. Vou mostrar aqui claramente, tá? Esse candle negativo, ele não captura a máxima do candle anterior e rompe a mínima do candle anterior, fechando forte para baixo. Ou seja, a presença de vendedores nessa faixa de preço aqui foi tão intensa que o preço não conseguiu nem romper, né, nem vir até a máxima do candle anterior e acabou fechando muito forte para baixo. Então, quando o preço acabou jogando esse candle negativo, a gente tinha as nossas leituras aqui, né, para a gente fazer. Então, a gente já viu que o mercado acabou pagando o primeiro alvo. Então, a partir desse candle, a gente poderia trabalhar a ideia da renovação dessa mínima
como também do segundo e o terceiro alvo desse espelhamento de baixa, tá? Então, de novo, né, se a gente espelha desse topo, né, para essa mínima que foi rompida, o primeiro alvo está aqui, onde o mercado acabou pagando, né? O segundo alvo está aqui, ó. Então perceba que quando o preço veio da região de 61, tá, dessa última retração, né, desse último movimento de retração, o preço acabou chegando na região do segundo alvo desse espelhamento. E aí ele acaba sentindo, né, traz dois candles ali positivos, falhando, né, a gente percebe aqui, ó, a presença de pavio inferior nos candles e o mercado acaba vindo para cima. No entanto, né, o que o preço fez? Ele acabou fazendo basicamente uma troca de polaridade nessa região de fundinho, né? Então a gente percebe que o mercado acabou deixando esses fundinhos, né? E aí a partir do momento que o mercado rompeu essa região de suporte, na volta do preço, né, ele acabou fazendo uma troca de polaridade e aí novamente o preço acaba trazendo mais outro candle negativo forte, tá? Então perceba que esse candle que apareceu aqui é um candle que não renova a máxima e fecha forte abaixo da mínima do candle anterior. Esse candle aqui é um candle que não renova a máxima do candle anterior e fecha abaixo, muito forte para baixo, tá? Então inclusive, até se a gente trabalhar aqui uma retração micro também, tá? Se a gente pega aqui ó, dessa máxima para essa mínima prévia, perceba que o mercado chegou justamente na região de 61. Então, obviamente que essa é uma leitura muito mais micro, né? Mas o mercado respeitou a região de 61 aqui, como também respeitou a região de 61 aqui, ó. Então, o mercado acabou apontando para baixo, né? E aqui nós tivemos também outra questão, né? Porque a gente tem, a princípio, desse fundo, né, para esse topo, uma projeção de espelhamento de baixa, só que quando o preço acabou deixando a máxima da abertura, veio para essa mínima, e ele fez essa correção e ele acabou rompendo essa mínima, a gente aqui tem basicamente um pivô de baixa para projetar. Tá? Então a gente tem, a princípio, né, dessa máxima para essa mínima, primeiro alvo, segundo alvo, onde o mercado pagou, depois o preço acabou jogando esse candle negativo. O terceiro alvo dessa projeção foi justamente aqui, onde o preço acabou passando direto, né? Então, a partir do momento que o preço acabou passando direto, a gente descaracterizaria porque o preço já pagou todos os alvos. Então, a gente pode trabalhar dessa máxima para essa mínima. O mercado fez a correção, rompeu a mínima, pivotou. Então, se a gente projeta aqui, ó, o primeiro alvo está aqui e o segundo alvo está aqui. Meus amigos, isso aqui é pura mágica. Não tem para ninguém, meus amigos. Então, dessa máxima para essa mínima, o mercado fez a correção, rompeu a mínima. A partir do momento que o mercado rompeu, ele pivotou e aí pagou o primeiro e segundo alvo aqui, onde foi justamente a mínima desse movimento, onde foi a mínima do pregão anterior. Tá? E aí o mercado acabou sentindo, né, obviamente. Deixa eu tirar aqui essa fibra. E aí ele fez mais outro movimento corretivo. Tá? Se a gente trabalha aqui a retração dessa última máxima para a mínima, perceba que o mercado acabou chegando na região de 50% e aqui ele acabou encontrando também esse fundo, né, que acabou sendo rompido e aí foi troca de polaridade mais uma vez. Tá? Então o preço acabou trabalhando nesse fractal, né? Trocou polaridade aqui, logo no início ali, ó, ele acabou trocando polaridade aqui, né? Ele rompeu para cima, trocou polaridade, tá? Depois ele rompeu para baixo, trocou polaridade justamente nessa faixa de preço, mais uma vez ele rompeu para baixo e aqui ele fez outra troca de polaridade junto com a região de 50% e aí mais uma vez ele veio para baixo, tá? Então se a gente tira aqui essa retração, tá? Olha só, a princípio, né, nós tínhamos, novamente, né, dessa máxima para essa mínima, a projeção desse pivô. Né? Então, o primeiro alvo a gente já viu que o mercado pagou. O mercado pagou o segundo alvo, acabou fazendo aqui um movimento de correção, no entanto, ele veio para baixo novamente e aí ele acaba rompendo nessa região de mínima. Tá? Então, quando o preço acaba rompendo essa região de mínima, perceba que ele acaba sentindo de fato a região aqui, ó, da mínima do pregão anterior, e aí ele reage na compra, né? No entanto, a gente tinha aqui basicamente um espelhamento de baixa, né? Tá? Se a gente considera aqui, ó, desse último fundo para esse último topo, o que nós temos aqui?
basicamente nós temos o rompimento dessa mínima e o espelhamento de baixa. Como também, né, se a gente considera aqui, ó, desse fundo, o mercado subiu reto, desceu, fez um pullback, veio para baixo, não conseguiu dar continuidade e fez o segundo pullback dessa última movimentação de baixa. Então aqui nós temos um pullback, nós temos o segundo pullback, tá? Após o mercado capturar essa região de fundo, tá? Então o mercado capturou essa região de fundo, fez o primeiro pullback, veio para baixo, não conseguiu dar continuidade no movimento de baixa, voltou para fazer o segundo pullback. Fez o segundo pullback e veio para baixo, acabou rompendo a última mínima. Então aqui nós temos alguns espelhamentos para fazer, tá? Primeiro vamos por partes, beleza? Então, deixa eu tirar aqui essa FIBO. Se a gente trabalha a FIBO do último movimento de baixa, que foi justamente desse topinho para essa mínima, perceba que o mercado acabou chegando na região de 7640 e trouxe um gatilho, né, aqui dentro do nosso operacional também, que é 1, 2, 3 de venda. Se a gente estende a FIBO para essa última máxima, perceba que o mercado acabou chegando aonde? Justamente na região de 50%. Então, a região de 50% do fractal, né, aqui a gente até considerou região de 61, né? Então, mas a gente vê que de fato, né, o preço acabou passando para cima da região de 50%. No entanto, se a gente trabalha essa retração, o preço acabou chegando na região de 50%, tá? E aí, novamente, né, se a gente trabalha apenas desse último topo prévio, o mercado acabou chegando na região de 7,5. No entanto, né, o preço acabou sentindo essa faixa de preço e ele veio para baixo. A partir do momento que o mercado veio para baixo e rompeu a última mínima, a gente poderia dar andamento nas projeções do pivô, que seria justamente dessa máxima, né, onde o mercado fez essa mínima, corrigiu, rompeu a mínima, dando andamento. A gente já viu o primeiro alvo, a gente já viu o segundo alvo e agora nós tínhamos basicamente o terceiro alvo, onde o mercado pagou e acabou passando direto. Lembra que eu também falei que a partir do momento que o mercado rompeu essa mínima, a gente também tinha esse espelhamento de baixa. Então, basicamente, a gente vai poder fazer também essa projeção, tá? Dessa mínima, essa máxima, né? Perdão, para essa mínima. Se a gente projeta o primeiro alvo, olha só, não tem mágica, meus amigos. E essa projeção a gente acaba descartando porque ela acabou passando direto, tá? Então, nós tivemos aí, né, o mercado às 3h20, né, pagando o alvo desse espelhamento, como também pagou o terceiro alvo do pivô do dia. O mercado acabou sentindo, obviamente, né, e aí ele acabou fazendo uma correção, tá, da última movimentação de baixo, novamente. Se a gente trabalha aqui a retração dessa máxima para essa mínima, vamos lá olhar, certamente foi na região de 7,640, então dessa máxima para essa mínima, perceba que o mercado chegou aonde? Justamente na região de 7,640. Se a gente trabalhar desse último topo prévio, região de 7,640. Se a gente trabalhar lá do último topo, ó, região de 61, tá? Então aqui o preço acabou respirando a região de 7,6 e dessa retração dessa máxima para essa mínima, aqui também foi região de 7,640. E aí o que o preço fez? Basicamente o preço respeitou e veio para baixo. Aqui nós temos a nossa leitura master, né? Nossa leitura premium. O mercado deixou um topo, deixou a mínima. Tentou fazer a recuperação em V, não conseguiu, voltou para fazer um pullback dessa última movimentação de alta. Tá? A partir do momento que o mercado fez esse movimento de pullback, dessa última movimentação de alta, perceba que basicamente aqui ele tentou fazer o quê? Uma recuperação em V. Em contrapartida, meus amigos, quando ele não consegue, encontra aqui uma região de 7,640 que a gente já viu, que é a retração desse último movimento de baixo, e ele aponta para baixo, perceba que ele tentou fazer essa recuperação em V, não conseguiu. Em contrapartida, né, ele acaba deixando um movimento oposto e aí ele faz uma recuperação de baixa, né, uma volta em A. No entanto, a gente percebe o quê? Que ele acabou de fato rompendo essa faixa de preço, mas ele não consegue romper nem ativar alvos para baixo. Novamente, né? Em contrapartida, o mercado deixou uma região de máxima, ele tentou vir para cima. No entanto, meus amigos, aqui a gente chega na nossa leitura premium novamente, né? O mercado chega nessa faixa de preço, percebe que aqui ele não consegue vir até a máxima desse último topo, desse último movimento, e aqui não foi diferente, tá? Então o mercado tinha deixado um topo, veio para baixo
tentou fazer uma recuperação em V. Ele não captura essa região de máxima, ele deixa essa mínima mais baixa do que essa mínima, tá? E aí, novamente, né, como a gente já leu, ele fez essa recuperação de baixa, rompeu, mas não conseguiu ativar. Por que não? Porque simplesmente o mercado devolveu tudo. E aqui entramos no nosso horário operacional, a nossa janela que é às 10h30 da manhã na abertura dos futuros. Então, aqui que o preço fez? A gente já tinha o quê? A nossa leitura. Basicamente, o mercado deixou uma volta em V, no entanto, não capturou essa região de máxima. E antes da abertura dos futuros, que foi justamente nesse candle aqui, ó, das 10h30, olha só, nós tínhamos aqui, meus amigos, o quê? Basicamente, um alvo pendente. Eu vou ter que tirar o zoom do gráfico, porque hoje foi simplesmente extraordinário, tá? Se a gente trabalha aqui, ó, da máxima do pregão, da máxima não, né, do fechamento do pregão anterior, que foi justamente desse topo, que aqui a gente já viu que é a região de 38, até essa região de mínima, que foi a mínima do pregão anterior, e a gente projeta o primeiro alvo, perceba que o mercado acabou deixando essa mínima, tá? No caso do dia 28, né? O mercado rompeu, tá? Essa região de mínima, meus amigos. Então aqui ele tinha feito o quê? Ele tinha ativado o espelhamento de baixa com a junção do pregão anterior com o pregão de hoje, dia 28. Tá? Então, quando o preço acabou rompendo essa faixa de preço aqui, ó, perceba que ele veio até essa mínima, e a gente já viu que essa mínima aí é a projeção, tá, desse espelhamento de baixa. Perceba que antes do mercado começar a subir aqui, ó, a gente já tinha como alvo do mercado essa faixa de preço, meus amigos. Por quê? Porque ele acabou ativando, tá, esse espelhamento de baixa, no entanto ficou com alvo pendente. Então, o que o preço fez, né? Olha só, dessa mínima para essa máxima, o mercado veio para baixo, capturou, né, essa região de mínima. E aí ele fez um primeiro pullback, rompeu. E aí ele fez o segundo pullback, veio para baixo, não conseguiu vir na região de alvo. E aí ele fez o terceiro pullback, meus amigos. Então nós temos 1, 2, 3, após a captura e o rompimento dessa região de mínima. E o alvo pendente estava justamente aqui nessa região de mínima. Então, para hoje, né, a gente já tinha consciência desse alvo pendente, meus amigos. E aí, antes da abertura dos futuros, voltando para a leitura de onde eu parei, basicamente nós tivemos aqui, antes da abertura dos futuros, o mercado trabalhando de forma de uma bandeira, tá? Ó, pelos 5 minutos a gente vê claramente, mas se a gente joga no 1 minuto, por exemplo, eu vou trazer só a leitura, né, do que eu vi, não gatilho operacional, porque eu só trago aqui no canal pelos 5 minutos. Olha só, se a gente trabalhar aqui, ó, essa ideia, tá? Via price action, né? Deixa eu ajustar isso daqui. Olha só, nós tínhamos uma bandeira, tá? Onde pelo gráfico de 1 minuto mesmo, né? O preço acabou trabalhando, tá? E aí, ó, ele acaba que não vem mais, né, até essa região de máximo a partir do momento que o mercado perde essa região de mínima desse canalzinho, tá? Então, se a gente volta lá para o gráfico de 5 minutos, olha só, basicamente, antes da abertura dos futuros, que foi justamente nesse candle, às 10h30, antes da abertura dos futuros, esse candle já tinha rompido essa região. Ou seja, aqui nós tivemos basicamente uma falha dessa volta em V com algo pendente lá embaixo, tá? Então, se eu até trabalho aqui com as médias móveis agora, nós tínhamos aí as médias de 200 também nessa faixa de preço. Então, o que o preço fez? Abriu às 10h30 e aí ele simplesmente veio para baixo, né? Veio para baixo e aqui nós temos a nossa leitura premium, meus amigos. Deixa eu voltar. Nós tínhamos esse topo. Deixa eu tirar esse aqui. Tem que ser uma setinha que é para ficar padrão. Show de bola. Nós tínhamos esse topo. Errei de novo. Tá? Nós tínhamos esse topo. O mercado fez um movimento de baixa. Tentou fazer uma recuperação em V. Não conseguiu romper, nem ativar, nem capturar essa faixa de preço. Em contrapartida, o mercado deixa um fundo,
subiu reto. A partir do momento que o mercado abriu às 10h30, a gente já viu que aqui tinha condições de venda, né? O mercado rompeu essa mínima. A partir do momento que o mercado rompe essa mínima, nós temos projeções também, tá, ali para a abertura dos futuros. Então, meus amigos, coisa linda. O que a gente poderia fazer? A gente poderia trabalhar dessa máxima para essa mínima e projetar o primeiro alvo, tá? Perceba que o primeiro alvo, o preço acabou chegando nessa faixa de preço de primeiro alvo, ele acabou sentindo. Esse candle acabou vindo até aqui embaixo, né? Trabalhou negativo e depois retraiu. A gente já viu, né, que se a gente fazer a projeção ali, ó, da máxima do último topo do pregão anterior para a mínima, que foi um espelhamento de volta em A, se a gente projeta o primeiro alvo desse espelhamento aqui, ó, dessa mínima para essa máxima, olha só, primeiro alvo, tá? E se a gente projeta dessa mínima para essa máxima, nós temos, na verdade, é dessa máxima para essa mínima, né? Nós temos também o primeiro alvo justamente aqui. Então foi dupla convergência, né, onde o preço acabou sentindo de fato. Esse candle acabou, chegou na região, deixou um pavio inferior, e esse candle trabalhou negativo, no entanto ele volta para ficar positivo. Tá? No entanto, a gente percebe que logo em seguida esse candle negativo acabou vindo para baixo, trazendo os preços para baixo, né? Então a gente poderia muito bem trabalhar com o segundo alvo após o rompimento do primeiro. Então se a gente projeta o segundo alvo, perceba que o segundo alvo foi justamente na mínima desse candle, tá? E aí o preço fez mais uma correção, ele sente, né? Ele chega a sentir, faz mais uma correção rasa, né? Ancorou na média ali e veio para baixo. Quando esse candle virou um candle negativo, se a gente projeta o terceiro alvo aqui, ó, perceba que o terceiro alvo está mais embaixo, né? Porém, esse segundo alvo aí a gente poderia projetar também, tá? A partir do momento que o mercado rompeu essa mínima, dessa mínima para essa máxima, tá? O mercado tentou fazer uma recuperação em V, né? Dessa última movimentação, não conseguiu. Tentou fazer a recuperação, aqui foi em A, né? Perdão, aqui foi uma recuperação em V, não conseguiu. A partir do momento que o mercado rompeu, a gente já fez as projeções, porém a gente tem também, né? Tem também desse fundo para esse topo, tá? Um espelhamento de baixa. O mercado rompeu, passou direto, a gente poderia também projetar nesse movimento, beleza? Então, dessa máxima para essa mínima, se a gente projeta o primeiro alvo está aqui, o segundo alvo, meus amigos, está aqui, onde foi justamente a mínima do dia. Esse espelhamento interno, né, se a gente espelha o terceiro alvo, foi mais embaixo, acabou que ficou pendente. No entanto, deixa eu tirar as médias, que agora ficou um pouco sujo. Tá? Então, olha só, dessa mínima para essa máxima, o mercado não capturou essa máxima, né? Então descaracterizou, rompeu essa mínima, a gente poderia projetar. Então, perceba que o segundo alvo dessa projeção foi justamente a mínima do dia, como também a projeção da máxima prévia do pregão anterior para a mínima. Se a gente projeta ali o segundo alvo, perceba que o segundo alvo fez convergência, né? Fez convergência, beleza? Que coisa linda, meus amigos. Dessa mínima para essa máxima, segundo alvo. Dessa mínima para essa máxima, né? Segundo alvo aqui. Show? Então, coisa linda. O preço acabou sentindo. Deixa eu tirar aqui essas marcações. Show demais. Eu vou colocar aqui as médias móveis para a gente ver os nossos candles, possíveis candles gatilho, né? Então, o preço acabou chegando nessa faixa de preço, sentiu, trouxe esse candle positivo, né? Acabou que ele fechou basicamente aqui na cara da média móvel. De 9, aqui a gente descaracterizaria obviamente a compra. Logo em seguida ele fez uma recuperação em V, né? Se a gente considera aqui, ó, esse movimento, ele fez essa recuperação em V, e aí acabou que esse candle, né, ele acabou rompendo esse candle negativo. Aqui basicamente ele estava ativando um micro pivô vindo da região de mínima, tá? Então a partir desse candle ele se caracterizou um movimento forte de alta, passou a cruzar as médias móveis, né, logo em seguida fez outro pullback. Então aqui, meus amigos, a gente poderia trabalhar a visão do fractal, tá? O mercado vindo da região de mínima, dessa mínima, né, para essa máxima. Perceba que o mercado acabou fazendo a correção em 38. Tá? Se a gente trabalha dessa mínima para essa máxima, perceba que aqui também o mercado acabou respeitando a região 38. Então ele acabou entrando num fractal, né,
e aqui, obviamente, que teve o cruzamento das médias, beleza? Também aqui nós tivemos uma retração, né? Desse último movimento de baixa. Se a gente poderia trabalhar aqui, ó, da máxima de fato para mim. Então o mercado chegou aonde? Na região de 61, acabou sentindo. Como também a gente poderia trabalhar a retração da máxima da abertura dos futuros, já que foi justamente o pino das 10,5. Então o preço quase chega ali na região de 7,6. Né? No entanto, a gente vê que também o mercado tinha uma região de fundo onde foi rompida, tá? E aí acabou sentindo. No entanto, aqui a gente já tinha o cruzamento das médias caracterizado, tá? Então o mercado acabou subindo e fechando, né? Todo o movimento de volta em V, tá? Trabalhando aqui, ó, dessa máxima para essa mínima, basicamente o mercado devolveu todo esse movimento, tá? Logo em seguida, né, o preço acabou trabalhando de forma acumulada, beleza? Ele tentou jogar uma indução de compra aqui, não conseguiu dar andamento e aí veio para baixo. A partir do momento que o mercado rompeu esse fundo, a gente poderia trabalhar a ideia de projeção, tá? Por quê? É aquela leitura, meus amigos, premium. Nós tínhamos um topo, o mercado marcou um fundo, veio para cima, não conseguiu romper nem ativar alvos para cima, em contrapartida, ele deixa o último fundo prévio. E aí o mercado faz a devolução do movimento, rompeu, tá? Fez um pullback dessa última movimentação de baixa, e aí ele ficou com alvos pendentes. Obviamente, né, que para o dia seguinte, tá? O mercado acabou pagando. Então, dessa linha para frente já é o pregão do próximo dia. Vou fazer só essa projeção aqui, ó, dessa máxima para essa mínima. Se a gente projeta o primeiro alvo, olha só. Perceba que no próprio pregão, né, do dia 28 aqui, ó, o mercado quase paga, mas acabou que não chegou justamente na faixa de preço. No entanto, para o pregão que já iniciou, basicamente, né, se a gente projeta o primeiro alvo pagou, né, e até se a gente projeta o terceiro alvo, foi a mínima do movimento. Inclusive, essa leitura que eu vou trazer no próximo fechamento, beleza? Então, coisa linda, meus amigos. Vou trazer aqui os candles gatilhos de hoje, tá? Dentro do nosso operacional, nós tivemos o candle 1 da abertura, tá? Ele acabou falhando nessa volta em V e já tinha rompido essa bandeirinha aqui, né, que a gente viu. Depois disso, nós tivemos esse candle positivo. Deixa eu voltar isso daqui. Tá? Na ponta compradora nós tivemos esse candle e depois nós tivemos esse candle que foi um pullback de médias, né? Vindo já da região de fundo, tá? Após o cruzamento de médias. Aqui não foi um candle gatilho, tá? Por mais que foi um pullback de média, porém o mercado precisaria de fato romper essa região. Tá? E aqui ficou muito embaraçado, não vi mais nada, as médias tudo embolado aqui. Beleza? Então, basicamente, nós tivemos três candles, né? Eu vou trazer aí novamente. Então, nós tivemos o candle 1 da abertura, tá? Na ponta vendedora. Depois, nós tivemos esse candle após ele fechar dentro da camada das médias móveis. E depois, nós tivemos esse candle pullback de médias após o mercado falhar a região de fundo ali. Beleza? Então, basicamente, foi esses três candles aí dentro do nosso operacional. Beleza? Se você gostou, deixe aí seu like, deixe seu comentário. Mais de 25 minutos de vídeo e é isso.